servidor de internet, você pode utilizar para várias coisas em sua aplicação. Primeiramente, você tem que entrar no site do VirtualBox, certo? Vou passar aqui para vocês, que é o virtualbox.org. Só clicar no site e fazer o download. Assim que fizer o download, você vai instalar, é só colocar next. No final dele, você executa o VirtualBox. Vai abrir essa telinha aqui, como podemos ver, não tem nenhuma máquina virtual criada. Eu excluí todas as que eu tinha para mostrar para vocês como se cria uma máquina virtual. Então vamos lá. Para criar uma máquina virtual, você tem que ter o arquivo que você vai apontar, que no caso seria uma ISO. Onde você pode encontrar essa ISO? Depende da máquina virtual que você vai criar. Como eu vou criar do Ubuntu, tem um site do Ubuntu que eu posso baixar, um Ubuntu Server, um Ubuntu para desktop. Tem várias opções e tem várias opções de sistema operacional também. Tem um Windows Server, vários outros. Então vamos lá. Para criar uma máquina nova, você já baixou a ISO, né? Vamos criar aqui em novo. Você vai dar um nome para a sua máquina virtual. Vou dar o nome de Ubuntu Server. Ele já pegou o tipo de operacional por causa do nome e a versão. Se eu colocasse o Windows Server, ele também já ia pegar o Windows e a versão de bits dele, entendeu? Dou um próximo. Seleciona essa página aqui, é para selecionar o tamanho de memória da sua máquina virtual. Como a minha máquina não tem muitos gigas disponíveis, eu irei deixar 1 giga só mesmo, só para me treinando, podendo mexer bem o básico mesmo. Mas se eu tenho uma máquina melhor, eu posso disponibilizar recursos melhores para ela. Aperto em próximo. Aqui é para você escolher o tipo de disco que você vai querer. Se você já vai querer um disco existente, o que é esse disco existente? Já tem uma máquina virtual criada, você excluiu ela e quer restaurar ela. Você clica aqui, utilizar um disco virtual existente. O que é o disco virtual existente? Igual eu falei, você teve uma máquina virtual e excluiu ela e quer restaurar novamente com outro nome. Aí você clica aqui, utilizar disco e coloca o caminho. Você clica aqui, ele vai pedir para você indicar o caminho dessa máquina virtual. Lembrando, tem que estar no formato de VirtualBox. Se não tiver, tem como fazer algumas conversões, mas já dá um pouco mais de trabalho. Criar um novo disco agora, porque eu não tenho nada criado, então eu vou criar do zero. Aperto em criar. Aí ele vai pedir para mim que o tipo de formato que eu quero rodar essa máquina virtual. VirtualBox Disk Image, Virtual Hard Disk, Virtual Machine Disk. Eu utilizo sempre o padrão, que é VDI, que é do VirtualBox mesmo, que ele vai funcionar em qualquer outro VirtualBox que eu for utilizar. Aqui ele pergunta se eu quero um dinamicamente alocado ou um tamanho fixo. Recomendado é colocar o alocado, porque ele vai usar o disco de acordo com o que eu tiver na máquina, entendeu? Porque se por um acaso faltar disco, ele não vai parar de funcionar, porque só tem aquele tamanho. Não, ele vai expandir de acordo com o tamanho do meu disco, da minha máquina física. Dá um próximo. Aqui é para você escolher o tamanho do arquivo. Eu vou deixar padrão 10 GB para a gente começar a instalação dela. Ok? Aperto em criar. Pronto, a minha máquina está criada. Só que eu tenho que apontar agora para ela aonde está a minha ISO, para ela começar a instalação do sistema operacional. Clico aqui com o botão direito, vou em configurações, ele vai abrir a tela de configurações, certo? Aqui a gente tem as configurações da nossa máquina, sistema, eu posso alterar com o tempo, tamanho da memória, tamanho do disco, entendeu? Eu posso ir alterando sempre. Sistema, monitor, que é a memória de vídeo, a qualidade, armazenamento, áudio,
a rede dele, que eu posso escolher quantas placas que eu quero ter na minha máquina virtual, se vai ser NAT, rede NAT, placa em modo bridge e várias outras aqui, certo? As portas seriais, USB, quando eu quero colocar um USB na minha máquina virtual, eu tenho que vir aqui nas configurações e habilitar para na minha máquina virtual reconhecer o USB. Mas para a gente colocar a imagem, a ISO, para começar a instalação do sistema operacional, vamos clicar aqui em armazenamento. Temos aqui, ó, IDE e controladora. Vamos em IDE, porque nela a gente seleciona o arquivo que está vazio aqui, ó, selecionamos uma mídia para fazer essa instalação. É como se a gente estivesse colocando um pendrive ou um CD-ROM aqui dentro, entendeu? Clico em vazio, venho aqui em atributos, tank drive, drive óptico, aí tem umas opções que a gente não mexe. Clicamos no CD aqui, vamos aqui, ó, selecionar arquivo de disco óptico virtual. Clico aqui e procuro aonde está o meu arquivo para instalação, que no meu caso está no meu disco H e tem aqui, ó, Ubuntu Server. Clico em abrir, ele já selecionou a imagem, tá vendo aqui, Ubuntu, dou um OK, ele vai salvar minhas configurações. Depois desse processo eu vou ligar a máquina, é como se eu tivesse acabado de espetar o pendrive dela, a máquina não tem nada, vou dar o boot nela agora para mim formatá-la, instalar o Windows. Clico em ligar, posso ser 2 cliques nela, 2 cliques na máquina Ubuntu Server aqui, na máquina virtual que eu criei. Ele vai abrir essa janela para nós aqui, mostrando que está startando a máquina virtual. Pronto, aí ele já começa a instalação. Aí que está aqui pedindo para a gente o idioma, português do Brasil. Isso aqui é para a máquina virtual reconhecer seu mouse e teclado, certo? Aí vai sempre aparecer todas as vezes que a gente for clicar para ligar o sistema operacional, vai pedir essa mensagem, ou você pode que não mostrar novamente essa mensagem, mas eu prefiro deixar porque ele sempre mostra como que eu vou sair depois para me sair da máquina virtual para minha máquina física, entendeu? Clico em capturar, ele vai capturar meu mouse, correto? No caso aqui ele capturou meu teclado, porque o Linux normalmente se utiliza pouco mouse nele, mas é teclado, certo? Vou colocar aqui português do Brasil, dou um Enter. Aí tem aqui várias opções, mas como eu só vou instalar o sistema operacional, porque não tem nada instalado, então eu vou aqui instalar um Ubuntu Server. Clico em instalar um Ubuntu Server. Ele vai começar a instalação como qualquer outro sistema operacional. O porquê que eu resolvi instalar o Ubuntu Server? Para mim fazer testes nas minhas aplicações desenvolvidas durante o curso, vai me ajudar muito. Para não ter que alugar um servidor externo, eu posso configurar ele para ser o meu servidor de aplicação. Aí está aqui a pergunta. A instalação do sistema operacional, você já colocou a linguagem, certo? Continua a instalação e seleciona a linguagem. Sim. Você clica em Yes, ele vai continuar. Vamos selecionar novamente a linguagem aqui do teclado. Por favor, selecione o layout que confere o teclado para esta máquina. Vamos colocar aqui português do Brasil, nativo, para ele reconhecer as configurações dos nossos teclados, que é diferente do teclado inglês. Vamos aguardar aqui agora ele começando a instalação do sistema operacional. Pronto, ele está começando a ler ali fala CD-ROM, mas como lembramos lá do começo, lá é uma ISO que a gente colocou o caminho onde ela está. Ele vai lá, lê aquela ISO e começa a realizar a instalação. Depois selecionamos o teclado, tudo certinho, ele começa a carregar o CD do sistema operacional como se fosse lendo o pendrive, como se estivesse dando boot, né? E primeiramente aqui vamos configurar o nome da nossa máquina, certo? Por padrão ela vem Ubuntu,
mas você pode alterar para qualquer nome que você quiser. Eu vou colocar SRV01, certo? Que vai ser o meu servidor. Eu posso ter mais de um servidor no meu ambiente. Então, mas eu vou colocar SV01, que eu posso depois ter os SV02 e assim por diante. Clico em continuar. Lembre, sempre utilizando as teclas do teclado, porque igual eu falei no começo, as plataformas Linux utilizam-se pouco o mouse. Beleza, aqui pede pra gente selecionar um usuário que a gente vai usar sem ser o root. O que é o usuário root no Linux? O usuário Linux, o root no Linux, ele é o usuário administrador total do servidor. É com ele que você vai fazer algumas modificações. Às vezes, com o usuário que você vai criar, que também vai ser administrador, mas algumas alterações não vai ser permitida se não for com o usuário root. Então eu vou criar aqui o usuário administrador, certo? E vou apertar em continuar. Aqui ele pede para a gente confirmar o usuário, entendeu? Para uma nova conta eu vou clicar em continuar novamente, que eu vou utilizar o mesmo usuário administrador, certo? Aqui ele pede uma senha padrão, você vai colocar no usuário. Vou colocar de 1 a 9 a minha. Você pode colocar a senha que você quiser, lembrando que com a boa senha conterá letras minúsculas, números e pontuação. Pede para verificar. Vou colocar a mesma senha que coloquei anteriormente. Pronto. Aqui ele pede perguntando se você quer encriptografar a sua pasta pessoal. Ou seja, que em caso de invasão ela seja totalmente encriptografada. Eu vou colocar não, mas você pode colocar sim. Vai da sua preferência, certo? Agora vai começar a configurar a parte do relógio. Aqui ele está perguntando para nós se a gente está realmente na zona América/São Paulo e está pedindo para confirmar. Se não tiver, a gente coloca não e seleciona a zona que a gente quer colocar a hora e a data. Como a gente está na América/São Paulo, vou confirmar em sim, certo? Aí ele vai começar a detectar alguns tipos de hardware e vai logo após essas detecções assim, que ele faz de padrão, aí que ele começa a instalação do sistema operacional, certo? Aqui ele está perguntando para a gente, vou ler para vocês. O instalador pode guiá-lo através do particionamento de um disco, usando diferentes esquemas de padrão. Ou caso você prefira, você pode fazê-lo manualmente. Com o particionamento assistido, você ainda tem uma chance de posteriormente revisar o modo de disco. Eu vou selecionar usar o disco inteiro, assistido usar o disco inteiro. Aqui ele pede para a gente selecionar qual tipo de disco que a gente vai usar. Vou selecionar esse daqui, porque só tá dando a opção dele, certo? Aí ele está falando assim: se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão inscritas no disco. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. As tabelas de posição dos dispositivos a seguir foram mudadas. As seguintes partições serão formatadas. Aí tem duas partições aqui. Tá pedindo se a gente quer escrever as mudanças nos discos. Eu vou colocar assim, certo? Porque ele já faz essa mudança manualmente e não fica toda hora pedindo para o usuário fazer esse tipo de mudança. Bom, aqui agora ele está instalando o sistema. Agora é a parte de instalação mesmo, que a gente já configurou o nosso servidor, já colocou o nome nele, já criou um usuário além do root. E agora ele está instalando o servidor. Bom, essa videoaula vai terminando por aqui, porque é só isso que eu queria mostrar, que é a parte básica. Depois dessa parte de instalação, que vai aparecer para o usuário uma interface não gráfica, que é aquela interface por linhas de código. Também tem a interface gráfica do Ubuntu Server, mas aí fica a critério de cada usuário querer fazer a instalação dela ou não. Num próximo vídeo aula eu irei ensinar a fazer a instalação dessa interface gráfica,
que o Ubuntu disponibiliza para os usuários. Beleza? Muito obrigado aqui.